Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para falar, trabalhar com vocês sobre legislação. Bom, este aqui, meus amigos, então sou eu. Eu sou o professor Adriano Cotti. Eu sou advogado criminalista, advogado no ramo de direito público. Sou também professor de direito penal, professor de direito processual penal, de legislações penais e inclusive de legislação em geral. Bom, e aqui, meus amigos, eu recebi uma incumbência. Eu recebi a incumbência de trabalhar com os senhores a improbidade administrativa. E, obviamente, se nós vamos trabalhar a improbidade administrativa, é evidente, meus amigos, que nós vamos trabalhar uma lei. E é exatamente essa lei que está aqui no quadro. A Lei 8429 de 1992. Improbidade administrativa. Muitos vão dizer, mas professor, eu ouvi falar que em 2021 surgiu uma nova lei de improbidade. Isso é verdade? Sim e não. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir essa resposta sim e não, mas é o correto, sim e não. Vou explicar para vocês para que vocês possam entender, tá, pessoal? Assim, ó. Surgiu uma nova lei? Sim. Ela é uma nova lei que trabalha, que versa sobre improbidade administrativa? Sim. Ela substitui a Lei 8429 de 92? Não. A Lei de Improbidade Administrativa continua sendo essa aqui. A nova lei, que é uma lei que nós vamos ver daqui a pouco, eu vou dizer para vocês o número dela daqui a pouco, ela apenas altera a Lei 8429 de 92, traz novas regulamentações. Então, o que ela faz? Ela mexe nessa lei que continua sendo a lei principal. Para comparar, para que os senhores possam entender, vocês imaginem uma nova lei que altera alguma regrinha, que inclui alguma regrinha da Constituição Federal. A Constituição Federal continua ali, é a nossa lei, mas surgem algumas alterações. Vamos pegar, por exemplo, a lei, o nosso Código Penal. O Código Penal brasileiro, ele é uma lei, Decreto-Lei 2848 de 40. Mas, por exemplo, muitos aí sabem, surgiu ano passado, esse ano, 2021, a lei do Stalker, né? Que incluiu o artigo 147A, a perseguição. Mas essa nova lei não substitui o Código Penal, apenas gera uma alteração ao Código Penal, que nesse caso foi a inclusão de um crime, foi a revogação da lei de contravenções e por aí vai. Aqui é a mesma coisa. Em 2021, a gente recebeu alterações à Lei 8429 de 92, mas ela continua sendo a nossa lei de improbidade administrativa. Vocês sabem que a gente teve também a Lei 13.945, que é o pacote anticrime. O pacote anticrime alterou o Código Penal, mas o Código Penal continua existindo. Alterou o Código de Processo Penal, mas o Código de Processo Penal continua existindo. Alterou a Lei de Execução Penal, mas a Lei de Execução Penal continua existindo. Alterou algumas leis especiais, como a Lei de Interceptação Telefônica, e por aí vai, mas todas elas continuam existindo. Então aqui não é diferente, certo? Se alguém disser para vocês, então, que nós não temos mais a Lei 8429 de 92,
Não é verdade, é mentira. Essa vai ser então a nossa lei, o nosso norte, o nosso estudo. Certo, pessoal? Vamos tomar por base isso. O nosso estudo também será tomado por aulas. Nós teremos aula 1, aula 2, aula 3. Eu até vou mostrar para vocês como vai se dar as nossas aulas. Certo? Venham comigo, olhem só. Nós vamos ter a aula 1, que fala sobre as noções introdutórias. E elas vão ser baseadas em blocos. Eu não sei quantos blocos serão cada aula, mas enquanto tiver em azul aqui em cima, é a aula 1. Aqui nós vamos para o capítulo 1, que vai ser a aula 2. Capítulo 2, aula 3. Capítulo 3, aula 4. Capítulo 4, aula 5. Capítulo 5, aula 6. Capítulo 6, aula 7. Capítulo 7, aula 8. E aqui, capítulo 8, aula 9, e resolução de questões, aula 10. Então, serão aproximadamente 10 aulas, cada uma delas um número de blocos. De maneira que nós vamos, então, terminar essas aulas sabendo tudo sobre improbidade administrativa. Certinho? Bom, eu separei aqui, senhores, uma introdução, porque toda a lei, para que a gente possa entender bem, e toda a matéria, todo o conteúdo, a gente tem que ter uma introdução. Então, vem comigo. Aqui a gente tem noções introdutórias, tá? Eu já posso botar aqui como isso sendo a nossa aula 1, tá? Aula 1, onde nós vamos fazer a introdução. Vocês vão ver que aqui nós temos um conceito, pessoal. Vamos falar sobre esse conceito agora. Vamos falar sobre esse conceitinho aqui, que é um conceitinho interessante. Olhem só. Noções introdutórias. Conceito. O que é improbidade administrativa? Tá? Improbidade administrativa é um termo técnico. Quando se fala termo técnico, quer dizer o quê? É um termo que não se busca da natureza. Não é um termo ôntico, é um termo que o direito escolheu, certo? O direito escolheu. Então, improbidade administrativa é um termo técnico, utilizado para conceituar, olha o que? A corrupção administrativa. A corrupção administrativa. E aqui já vem a primeira dúvida, né? A primeira grande questão. O que seria corrupção administrativa? E esse conceito ele já facilita a nossa vida. E por que ele facilita a nossa vida, pessoal? Porque ele já diz o que é corrupção administrativa. É aquilo que é contrário. Aqui está. É contrário, ele contraria a lisura. 1. A moralidade. 2. A boa-fé. 3. A honradez. 4. A correção de atitude. 5. Tudo isso, meus amigos, que contraria é uma corrupção administrativa.
Então, o que eu posso fazer para vocês, para que vocês possam entender melhor agora? Com as alterações de 2021, nós temos esse conceito aqui, essa frase, que resume tudo o que está aqui em cima. É resumido tudo do que está aqui em cima. A gente pode dizer que a improbidade administrativa é qualquer conduta comissiva ou omissiva dolosa praticada no exercício da função ou fora dela. Nem sempre será um ato administrativo. Bom, para explicar isso agora, eu não posso me furtar de chamar aqui a lousa ao quadro e trazer aqui para que vocês possam entender. Peguem aí, meus amigos, o caderno, escrevam aí em algum lado próximo da legislação. Eu já sugiro, por gentileza, que os senhores tenham a legislação do lado, mesmo que eu esteja o tempo inteiro mostrando na tela a legislação, então tenham sempre aí. Improbidade administrativa. Meus prezados, o que a gente sabe que é improbidade administrativa pelo que a gente viu no conceito? A gente sabe que a improbidade administrativa é uma forma de corrupção administrativa, não é isso? Isso que a gente viu no conceito. E aí alguém vai dizer, professor, então se é corrupção, necessariamente tem a ver com patrimônio? Necessariamente tem a ver com atividade econômica? Não. Então isso é uma coisa já que eu vou botar aqui para vocês. Não tem ligação necessariamente com atividade econômica. Então muita gente pensa, né, senhores, que o corrupto é aquele que vislumbrou uma vantagem econômica, financeira. Pode ser, claro que pode ser, mas nem sempre. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Nem sempre vai ser econômica. Ah, professor, quando for atividade econômica, então vai ser crime? Nem sempre também. Às vezes pode ser crime de corrupção, ou seja, algo além da improbidade administrativa, crime, e não tem também o caráter econômico, certo? A corrupção, ela é uma expressão utilizada como algo além de atividade econômica. É como a gente viu. Corrupção, meus amiguinhos, ela é uma conduta, certo? Contrária. E aí no conceito a gente trouxe vários valores, não é isso? Vários valores. Lisura, moralidade, boa-fé, honradez, etc. Tudo isso eu posso resumir com o que, senhores? Com a honestidade administrativa. Certo? Ou seja, amigos, a corrupção é um ato de desonestidade. Como eu passei para vocês, como a gente viu aqui, ó, acompanhem comigo, nem sempre será um ato administrativo. Quando se estuda o direito administrativo, se estudam lá o que são os atos administrativos.
Os atos de improbidade, eles podem ser atos administrativos, mas também podem não ser, certo? Então, quando a gente tem um ato administrativo que fere a lisura, a moralidade, ele é um ato de improbidade. Mas nem todo ato de improbidade vai ser necessariamente um ato administrativo. Cuidem isso, então, pelo grau de importância que possui, certo? E aí, amigos, surge agora, né, a grande alteração de 2001. Em 2001 surgiu uma lei, eu vou pegar agora a lei para vocês. É a Lei 14.230, de 2021. E o que eu informei aos senhores já a título dessa lei, meus amigos? O que eu informei aos senhores? Que essa lei não é a nova lei de improbidade. Essa lei que eu estou informando a vocês aqui, ela altera. E o que ela alterou? Por exemplo, amigos, que a conduta corrupta para improbidade administrativa, ela tem que ser uma conduta, primeiro, isso aqui não é novidade, tem que ser uma ação ou uma omissão. Toda a lei de improbidade administrativa, por inteiro, vai ter uma ação ou uma omissão para que a gente tenha um ato de improbidade. Ação, obviamente, é um agir, um fazer, um impulsionar positivamente. São as chamadas condutas comissivas. Então, se aparecer uma questão em prova falando em uma conduta comissiva, vocês sabem que nós estamos falando em uma conduta de alguém que está praticando uma improbidade administrativa, fazendo algo contrário à honestidade administrativa, contrário à lisura, contrário à moralidade, contrário à boa-fé, contrário à honradez. Certo? Cuidado em relação a isso. Mas, omissão é um omitir, não fazer, impulsionar negativamente. Certo, pessoal? Não fazer, impulsionar negativamente. Aí nós vamos ter condutas, obviamente, aqui está, omissivas. Certinho? Aqui está, condutas omissivas. Pode ser que alguém tenha uma obrigação de agir e se omite, cruza os braços e através desse cruzar os braços, acaba atingindo a lisura, a moralidade da administração. Só que, antes de 2001, certo? Prestem bem atenção no que eu vou explicar agora. Antes de 2001, esse comportamento, essa conduta, ela podia ser tanto dolosa quanto culposa. Qual é a diferença, professor? Dolosa significa que era aquele comportamento em que o indivíduo intencionalmente ele queria atingir a lisura, atingir a moralidade da administração.
Então ele praticava as condutas da Lei 8429 intencionalmente, querendo fazer isso. Intencionalmente querendo praticar esses comportamentos. E culposamente significa que ele gerava as consequências dessa lei, mas não intencionalmente, sem querer, com uma falta de dever de cuidado, ou porque ele era imprudente, ou porque era negligente, ou porque era imperito. Com a lei que vocês estão vendo aqui, 14.230 de 2021, agora, amigos, a conduta tem que ser necessariamente dolosa. A conduta precisa ser necessariamente intencional. Viram que bacana? Ela tem que ser intencional. Aqui está. Se o sujeito pratica sem querer, sem intenção, ele não vai responder, ele não pode ser imputado a ele um ato de improbidade administrativa, porque ele não foi improbo. Se deram conta? Ele não feriu a dignidade da administração pública, ele agiu sem querer. Então, veio em boa hora a Lei 14.230 tratando dessa questão. Nós vamos voltar a falar sobre isso, quando a gente for falar sobre o dispositivo que trata essa questão dolosa. Mas saibam então que é o comportamento intencional. E assim fica fácil a gente saber o real conceito. O que é improbidade administrativa? É uma conduta, como está aqui, comissiva ou omissiva, dolosa, que não tem ligação necessariamente com uma atividade econômica, certo? E que atinge a lisura, a moralidade, a boa-fé ou a honradez administrativa. E que não é necessariamente um ato administrativo. Assim a gente tem o conceito. Então, pessoal, para terminar essa questão de conceito, é importante que a gente saiba que improbidade administrativa aqui está, é diferente de ilícito penal. Muita gente diz, o fulano, o sujeito cometeu um crime de improbidade administrativa. Não. Não há crime de improbidade administrativa. Isso não existe. Certo? Improbidade administrativa não é crime. É um ilícito administrativo. Tanto é, meus amigos, que os atos de improbidade administrativa não são julgados pelas varas criminais. São julgados pelas varas da Fazenda. Certo? Cuidem isso, tem um órgão jurisdicional próprio para apreciar atos de improbidade. Já o ilícito penal, não. Ilícito penal é pelo juizado especial criminal, são pelas varas criminais e são comportamentos que estabelecem uma pena de reclusão ou de detenção, certo? O homicídio, por exemplo, é um ilícito penal. Existem condutas que parecem muito improbidade administrativas, mas são crimes. Por exemplo, corrupção passiva, que é o funcionário público solicitando vantagem indevida,
recebendo vantagem indevida, aceitando promessa de vantagem indevida. Isso está lá no artigo 317 do Código Penal, a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Isso é crime. Agora, se esse mesmo comportamento estiver na Lei 8.429, nós vamos ter também, além do ilícito penal, o ilícito administrativo. E o indivíduo vai responder em ambas as instâncias. Certinho? Se deram conta em relação a isso? Então é muito importante também diferenciar e vocês saberem desde já, de uma vez por todas, que não existe crime de improbidade administrativa. Existe o ato de improbidade administrativa, que é um ilícito extrapenal. Muito bem. Ainda, meus amigos, dentro da nossa introdução, dentro das noções introdutórias, a gente tem a referência constitucional. Ou seja, a Constituição Federal é a nossa lei maior. E é evidente que ela fala sobre a improbidade administrativa, certo? E em que lugar, em que espaço da administração se fala sobre isso? Obviamente que nós vamos estar falando do artigo 37 caput da Constituição Federal de 88. E aqui eu já vou querer aproveitar, porque nós estamos chegando ao final desse nosso bloco, e eu gostaria de tecer aos senhores algumas questões, tá? Algumas questões. Bom, prezados, na Constituição, no artigo 37, nós vamos ter um conceito das características da administração pública, né? Os princípios da administração pública, o famoso LIMP, que todo mundo que já estuda para concurso conhece de cor e salteado, não é verdade? Então, olhem só. A administração pública, direta e indireta, e eu não vou entrar nesse mérito, porque quem estuda direito administrativo vai ver bem isso. De qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, do município, obedecerá, ou seja, é uma norma impositiva, não tem escolha, tem que se obedecer aos princípios da legalidade, e quem estuda direito administrativo está estudando isso muito bem, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, e aí vem alguns parágrafos, e aí eu já quero aproveitar o gancho para explicar algumas coisas para vocês. Eu não vou subestimar o meu aluno. Eu não subestimo o meu candidato. A minha aula, ela vale tanto para aqueles
que já estão estudando há um tempo, como aqueles que nunca viram legislação antes. Então, quem nunca viu, tenha um pouquinho de paciência. Aliás, quem já está estudando, quem já é experiente, tenha um pouquinho de paciência sobre o que eu vou explicar agora, tá? Que para vocês pode ser algo, pô, eu já sei isso, mas para alguns talvez não. Pessoal, essas expressões aqui, ó. Caput, parágrafo, inciso, alínea. Parágrafo único e o prólogo. O que é o caput, pessoal? Toda vez que vocês forem estudar uma legislação, vai ter algo disso aqui. Caput, como está aqui, é a cabeça do artigo. É aquilo que vem do lado do número, certo? Artigo 37, ponto, vem o caput. É a cabeça do artigo. Parágrafo é esse símbolo aqui, ó. E aí nós podemos ter parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, por aí vai. Os incisos são sempre em números romanos. 1, 2, etc. Também vocês poderão encontrar nas legislações que nós temos. A linha são letras minúsculas. A, B e por aí vai. O parágrafo único vai estar escrito apenas isso, parágrafo único, porque abaixo do caput só tem um parágrafo, por exemplo, e vai vir o texto. E o prólogo é a explicação da lei. Isso é o prólogo. É a explicação da lei. Aqui está. Agora, para a gente se encaminhar para o final da nossa aula 1, acompanhem essa palavrinha aqui. O que é Paris? Muitos vão dizer, professor, é a capital da França. Exatamente. É a capital da França. Mas por que eu estou falando de Paris aqui? Porque Paris, quando a gente estuda no conceito de improbidade administrativa, versa sobre as consequências daquele que é condenado por um ato de improbidade. Está sujeito a esses atos aqui, a esses 5 atos, certo? Além, bom, não precisa nem dizer, o A aqui vai falar sobre isso. Vamos lá. Venham comigo aqui. Olha o parágrafo 4º. 37 não tem nada do lado. Então a gente sabe que aqui tem o caput. E a gente já leu o caput. Aí vem o parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa, vejam mais uma vez que não está falando aqui os crimes de improbidade administrativa, está se falando aqui os atos de improbidade administrativa, importarão,
ou seja, não tem escolha, certo? É uma norma impositiva, não é poderá importar, cuidem isso em prova. A suspensão dos direitos políticos. Então, quando fala em Paris, aqui nós vamos ter o S. Paris tem S? Tem. Suspensão dos direitos políticos. Ou seja, eu posso afirmar que o indivíduo improbo, ele deixa de ser cidadão. Porque o cidadão, ele não perde os direitos políticos. Ele mantém os direitos políticos ativos. Suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, então aqui é o P do Paris, já os extremos nós já temos. É óbvio, amigos, que a perda da função pública é somente para aquele que tinha uma função pública, e aí eu já informo, não é preciso ter função pública para cometer atos de improbidade administrativa. Inclusive estagiários e pessoas não remuneradas e por período não estável também podem cometer. Indisponibilidade dos bens, não poder movimentar seus bens, aqui é o I de Paris, P e S. Ressarcimento ao erário, o que é isso, pessoal? Ressarcimento ao erário é ter que devolver ao Estado bens e valores que possui, certo? E falta o A. O A vem aqui, ó, na forma e da gradação previstas em lei. O que é forma e gradação previstas em lei? É na forma da dosimetria que o juiz foi estipular, dentro dos limites da proporcionalidade previstas em lei, sem prejuízo da ação penal. Aqui está o A do Paris, cabível. Por quê? Porque daqui a pouco esse ato de improbidade, ele também pode ser crime. E aí vai ter que responder pelos dois, tanto pela improbidade como pela ação penal. Curioso, pessoal, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, tá? Tudo que eu estou falando aqui para os senhores é da Constituição Federal. É a Constituição Federal falando aqui, gradação prevista em lei. Que lei é essa? Lei 8429 de 90. Certo? Por isso que a gente vai ter aqui, então, o famoso Paris. E vocês agora sabem o que é o Paris, né? P de perda da função pública. A é o quê? A ação penal. O R é o quê? Ressarcimento ao erário. O I é o quê? Indisponibilidade de bens. E o S, suspensão dos direitos políticos. Isso já caiu em prova? Muito. Caiu muito em prova. Vai cair mais? Vai cair mais. Cai o tempo inteiro. Tem que saber de cor. Lembrando do Paris, vocês vão se dar bem. Certo? E agora, para a gente fechar, essas noções introdutórias, eu apresento aos senhores o prólogo. Quem tiver aí, já pegue. Estou agora, sim, junto de vocês, da Lei 8429 de 92. Eu botei de 90 ali, corrijam, por favor. É a Lei de 92, certo? Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de quê? De improbidade administrativa, de que trata o parágrafo 4º do artigo 37. O 37 é o ALIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, aquelas todas lá. E dá outras providências. Isso aqui é o prólogo. É simplesmente a explicação, certo? A gente tem que entrar agora no capítulo 1. Mas o capítulo 1, meus amigos, da lei já é assunto para a nossa próxima aula.
Agora o que nós vamos fazer? Vamos tomar um cafezinho, um chazinho, vamos dar uma relaxada e a partir da aula que vem o bicho vai pegar então. Certinho? Porque nós vamos entrar diretamente na lei de improbidade. Aguardo vocês, um grande abraço, valeu, tchau, tchau. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, é uma honra recebê-los aqui no canal do Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma das aulas, ou pelo menos uma parte das muitas aulas que nós temos nos nossos cursos preparatórios para a Câmara de Guarulhos. Concurso excelente, muitas e muitas vagas aí disponíveis. E nós aqui do Vencendo Concursos temos o curso ideal para você. Então vou pedir, não pula esse vídeo, continue assistindo, valeu a pena até agora, não valeu? Então escuta aqui ao meu comentário a respeito do curso preparatório. Nós temos cursos preparatórios para analista legislativo na área administrativa. Nós temos o curso preparatório técnico legislativo para a área gestão pública e temos um curso online para todos os cargos, em que você terá justamente o que? As matérias básicas, as matérias que servirão para qualquer cargo. Tudo bem? Beleza? Então são 3 cursos. Eu quero trazer aqui para vocês as vantagens dos cursos, independente qual seja aí, no caso, né, o tipo de curso que você entenda que seja interessante você fazer. Tá bom? Então nós temos aqui, olha só, curso online gabaritando, Câmara de Guarulhos. As vantagens do curso preparatório, pessoal, é a seguinte. Você vai ter aí, no caso, acesso imediato. Então, a partir do momento que você adquirir qualquer um dos 3 cursos que nós temos, tá? Você vai ter acesso imediato, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, plataforma, usuário, senha, tudo certinho. Você vai ter acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Você terá no curso Teoria e Questões Comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Você vai ter material em PDF das aulas, ok? Para você ter condição melhor aí de acompanhar. E grupo do WhatsApp para quê? Para que você tenha ali informações, atualizações a respeito da plataforma, do curso preparatório e assim por diante. Tá certo? Como você faz para adquirir o curso preparatório? Você vai fazer o seguinte, ó, abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, ou até mesmo aqui em cima, ó, no card que vai aparecer para você, você vai clicar. Tudo bem? Abaixo do vídeo, na descrição, vai ter o link para o curso de Analista Legislativo Área Administrativa, vai ter o link para o curso de Técnico Legislativo Área Gestão Pública e também tem o link do curso que é comum para todos os cargos, tudo bem? Aí vai a seu critério, né, qual o cargo que você vai prestar. Ah, professor, vou prestar tanto para técnico como para analista. Vou fazer as 2 provas. Qual curso você me aconselha? Nesse caso, o curso para analista legislativo, porque ele tem, evidentemente, uma abrangência maior, tá bom? Então você clica no link, é redirecionado, lá você vai encontrar todas as informações dos cursos, do curso preparatório que você deseja, vai preencher seus dados, evidentemente, e, claro, efetuar a sua matrícula. Olha, e ainda falo mais, hein? Com valor super acessível. Como que você faz? Clica aí que você, obviamente, vai ter todas as informações, tá certo? Mas se mesmo assim você tiver alguma dúvida, faz o seguinte, entre em contato conosco pelo WhatsApp para que possamos sanar todas as suas dúvidas relacionadas aos cursos preparatórios, tá? Tá aí os números para você, ó, 11 94783 8693 ou o também 11 98593 4651. Uma coisa é certa, você não pode jamais perder tempo, você tem que começar a sua preparação o quanto antes, tá certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma. Valeu!